Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube, com cursos virtuais para aprender Bíblia de verdade. Estamos no início de 2025, estou gravando este vídeo em janeiro de 2025 e quero hoje explicar como funcionam as leituras da liturgia dominical ao longo do tempo comum. Provavelmente você já se fez essa pergunta, mas por que a gente lê tal leitura em tal domingo? Isso é muito importante, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas quase nunca é explicado. Se você tem esta curiosidade, fique aí e eu vou te explicar direitinho com alguns detalhes e tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, já de início, dê o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Em 2025, considere a possibilidade de fazer o nosso curso bíblico Liturgia da Palavra, um curso bíblico totalmente diferente do que você está acostumado, porque nele você vai entender de vez as leituras da missa. E vamos então já iniciar o nosso encontro de hoje. Como funcionam as leituras da missa? Como foram escolhidas estas leituras que nós temos aos domingos? Obviamente, você deve ter pensado no ano litúrgico, mas o ano litúrgico não é o único fator. Ele é um fator importante, mas não é o único. Há outros fatores que entram aí no jogo, principalmente para o tempo comum, que é o que nos interessa hoje. Quais são estes outros fatores? Em primeiro lugar, o princípio da composição harmônica, depois o princípio da semicontinuidade, também o chamado ciclo bienal e, no caso dos domingos, o ciclo trienal. O que é isto? Vamos ver lá com calma. O princípio da composição harmônica é aquele que, como a gente costuma dizer, uma leitura bate com a outra, uma leitura está casada com a outra. Ou seja, é o vínculo relativamente claro entre o Evangelho e a primeira leitura, por exemplo. Já o princípio da semicontinuidade vigora quando nós lemos de maneira ininterrupta as porções mais significativas de um livro. Pegamos uma carta e vamos lendo continuadamente porções desta carta. O ciclo bienal vale para as missas feriais, ou seja, as missas de segunda a sábado. E é bienal porque nós temos para a primeira leitura e o salmo a alternância estabelecida assim, ano par e ano ímpar. O evangelho é sempre o mesmo, mas a primeira leitura e o salmo, nos anos pares, são diferentes da primeira leitura e do salmo dos anos ímpares. E, por fim, o ciclo trienal, aquilo que com certeza você já deve ter ouvido falar, o ciclo ABC. Ano A para Mateus, ano B para Marcos, ano C para Lucas. Bom, isso aqui não sei se já foi novidade, eu espero que sim. Este ano, 2025, nós estamos no ano C, Lucas. Mas só isso não basta. É necessário entender estes 4 parâmetros no seu conjunto. Como aqui nós vamos falar somente da liturgia dominical, vamos deixar de lado o terceiro critério aqui, que é o ciclo bienal, porque ele se refere às leituras feriais, ou seja, de segunda-feira até sábado. Mas vamos ver o que o tempo comum da liturgia dominical tem para nos oferecer. Vamos então aplicar estes critérios. Já apliquei o primeiro, tempo comum, então ano litúrgico, no ciclo do tempo comum. E como funcionam as leituras?
tudo se baseia no Evangelho. Nós fazemos uma leitura semi-contínua dos 3 evangelhos sinóticos. Ano A para Mateus, ano B para Marcos, ano C para Lucas. Ah, mas e o evangelho de João? Porções do evangelho de João são colocadas em momentos específicos em cada um dos 3 anos. Ou seja, este é o princípio da leitura semicontínua. Este ano, 2025, ano C, leremos de maneira semicontinuada o Evangelho de Lucas. Pelo princípio da composição harmônica, a primeira leitura está ligada ao Evangelho. É por isso que num domingo nós temos lá um trecho do profeta Isaías, depois um trecho do Êxodo. A primeira leitura, no tempo comum, sempre um trecho do Antigo Testamento, ligada pelo princípio da composição harmônica ao Evangelho. E o mesmo princípio da composição harmônica determina qual vai ser o salmo de meditação ou salmo responsorial. Ou seja, o salmo, de alguma maneira, prolonga a primeira leitura. A segunda leitura segue um caminho independente, porque ali se aplica o princípio da leitura semicontínua. Às vezes há, mais por coincidência do que por premeditação, um vínculo da segunda leitura com o Evangelho ou com o Salmo, mas isto é ocasional, não é premeditado. Porque, torno a dizer, para a segunda leitura, vale o princípio da leitura semicontínua. Pois muito bem, 2025, ano do jubileu, somos convidados a sermos peregrinos da esperança. Qual é o nosso cardápio para este ano? Vamos ver. Como acontece todos os anos, o primeiro domingo do tempo comum é a festa do batismo do Senhor. Então não existe uma liturgia específica do primeiro domingo do tempo comum, porque cede lugar para a festa do batismo do Senhor. Assim também como o 34º domingo do tempo comum cede lugar para a solenidade de Cristo Rei. O 8º domingo será no dia 2 de março, mas logo em seguida interromperemos o tempo comum para os tempos da Quaresma e da Páscoa. Quarta-feira de cinzas será no dia 5 de março, após o 8º domingo. Tempo da Quaresma, tempo da Páscoa, que se encerra na solenidade de Pentecostes, no dia 8 de junho. Após a solenidade de Pentecostes, as missas durante a semana voltam para a 10ª semana do tempo comum. Ou seja, interrompemos no 8º domingo, na 8ª semana, voltamos na 10ª. Faça as contas e você vai ver que o 9º domingo foi suprimido. Ou seja, em 2025 não teremos o 9º domingo do tempo comum. A solenidade da Santíssima Trindade no dia 15 se sobrepõe ao 11º domingo do tempo comum, ou seja, o 11º domingo cede lugar à solenidade da Santíssima Trindade e no domingo seguinte, dia 22 de junho, retornamos para o 12º domingo do tempo comum e assim seguimos adiante. Puxa, que matemática complicada, né? Sempre vai acontecer isso, sempre um domingo será suprimido para que depois da Páscoa retomemos o ciclo do tempo comum para encerrar no domingo do Cristo Rei, no 34º domingo do tempo comum. Mas isso aqui ainda é pouco. Isso aqui é o esqueleto. Afinal de contas,
como serão as segundas leituras ao longo de 2025. Veja aí que coisa curiosa. Olha só que legal. O que nós vamos ter nas segundas leituras? Então, primeiro domingo, festa do batismo do Senhor. 34º domingo, Cristo Rei do Universo, solenidade, que seguem esquemas próprios. Mas, para os domingos do tempo comum, nós teremos o seguinte. Do segundo ao sétimo domingos, leremos capítulos da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 12 ao capítulo 15. Veja aí, leitura semi-contínua. Do 8º ao 13º domingo, teremos carta aos Gálatas. Do 14º ao 18º domingo, leremos Colossenses. Depois do 19º domingo até o 22º, leremos 2 capítulos da carta aos Hebreus. No 13º domingo, a carta a Filemão. Do 24º ao 26º domingo, primeira carta a Timóteo. Do 28º ao 30º domingo, teremos segunda carta a Timóteo. E depois, nos 3 domingos restantes, segunda carta a Tessalonicenses. Recordo que aqui, entre o 8º domingo e o 10º domingo, teremos a interrupção para a Quaresma e a Páscoa, e, como já falamos, o 9º domingo será suprimido. Puxa, que coisa legal, né? Olha só como isso dá uma visão de conjunto da segunda leitura. E aí, que achou? Gostou? Este é o ano de 2025, ano C. Mas aí você vai me perguntar assim, que legal, e como é que ficam os outros anos? Ah, que boa pergunta! Vamos então ver isso já. Uma vez que você está curiosa para saber, vamos ver isso. Como ficam as leituras do ano A, que será 2026, ano que vem? Novamente, vamos recordar. Primeiro domingo, festa do batismo do Senhor. Último domingo, 34º domingo, solenidade de Cristo Rei. E aí, neste miolo, o que nós teremos de segunda leitura? Do 2º ao 8º domingo, teremos o início da primeira carta aos Coríntios, capítulos 1 a 4. Depois, no 9º domingo a 24º domingo, teremos carta aos Romanos. Do 25º ao 28º domingos, Filipenses. E do 29º ao 33º domingo, Tessalonicenses. Mas preste atenção, este aí é o esquema básico para todos os domingos de todos os anos A. Mas e 2026? Sim, 2026 terá as suas particularidades. Então, vamos ver. Quando é que nós vamos interromper o tempo comum para Quaresma e Páscoa? Olha só. Em 2026, quarta-feira de cinzas será após o 6º domingo comum. E, após Pentecostes, voltamos na 8ª semana. Olha aí o que aconteceu. O 7º domingo em 2026 vai desaparecer. Será suprimido. Mas aqui a outra coisa importante é anotar que o 9º domingo comum vai ceder lugar à solenidade da Santíssima Trindade. Ó, que coisa legal, que bonito também, né? Então, nós estamos vendo aí como continuamos a ler, na segunda leitura, as cartas do Novo Testamento. Falamos do ano C, 2025, Lucas. Falamos do ano A, 2026, Mateus. Claro, com certeza você vai querer ouvir também o ano B. O ano B foi o ano passado, 2024, e voltará em 2027. Vamos então ver isso aí. Como será 2027, ano B? Recordando sempre,
Primeiro domingo, festa do batismo do Senhor. 34º domingo, solenidade de Cristo Rei. Liturgias com esquemas próprios e leituras. Mas e o resto do tempo comum? Do segundo ao sexto domingo, continuamos a ler a primeira carta aos Coríntios, desta vez capítulo 6 a 11. Do sétimo ao 14º domingos, lemos segunda carta aos Coríntios. Do 15º ao 21º domingo, lemos Efésios. Do 22º ao 26º domingo, lemos Tiago. E depois, do 27º ao 33º, mais um pedaço da carta aos Hebreus. E aí vem as interrupções. Quarta-feira de cinzas será após o 5º domingo do tempo comum, e após Pentecostes voltamos na 7ª semana, ou seja, o 6º domingo em 2027 será suprimido. E, a exemplo do que acontece nos outros anos, em 2027, o 7º domingo comum cede lugar à solenidade da Santíssima Trindade. Oh, que beleza, hein? Mas espera aí. Você ficou curioso, né? Tenho certeza. Dá para ter uma visão de conjunto? Afinal de contas, nós lemos todas as cartas, mesmo ficou alguma faltando? É uma boa pergunta e eu quero mostrar isso para você agora. Olha só que legal o próximo slide que eu vou te mostrar. Então, vamos ver aí os 3 anos juntos. Ano A, ano B, ano C. No ano A, o que nós lemos? Nós lemos primeira carta aos Coríntios, capítulos 1 a 4, depois a carta aos Romanos, depois a carta aos Filipenses e depois a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta. No ano B, nós lemos mais um pedaço de 1 Coríntios, lemos segunda carta aos Coríntios, lemos Efésios, lemos Tiago e alguns capítulos da carta aos Hebreus. E no ano C, concluímos a leitura da primeira carta aos Coríntios, lemos Gálatas, lemos Colossenses, lemos mais 2 capítulos de Hebreus, lemos toda a carta a Filemon, que é mais um milete, quase uma mensagem de Twitter. Depois, as 2 cartas a Timóteo e a segunda carta a Tessalonicenses. Repare bem este quadro. O que você observa? É isto mesmo, estão faltando algumas cartas, né? Por exemplo, nós não temos aí a carta a Judas, nós não temos os 2 bilhetes, segunda e terceira carta de João. Pois é, estas outras cartas não são lidas nos domingos do tempo comum. Preste atenção. Tito ficou de fora, 1 Pedro, 2 Pedro, primeira carta de João, segunda e terceira carta de João, 2 bilhetes rápidos, 2 twitters, e depois a carta a Judas. Quando é que nós lemos estes livros aí, sempre de maneira semi-continuada também? A carta a Tito nós lemos nas missas feriais da 32ª semana do ano par. A primeira carta de Pedro nós lemos nos domingos do tempo pascal do ano A. A segunda carta de Pedro nós lemos nas missas feriais da 9ª semana do ano par. A primeira carta de João nós lemos nos domingos do tempo pascal do ano B. A segunda e a terceira cartas de João nós lemos nas missas feriais da 32ª semana do ano par, e a carta de Judas nós lemos nas missas feriais da 8ª semana do ano par. Mas temos ainda uma observação: exceto a primeira carta de João, todas as que são lidas aos domingos são lidas também durante a semana. Então, nós vamos encontrar também nas missas feriais, em algum momento, carta aos Romanos, cartas aos Coríntios, as cartas aos Tessalonicenses. Puxa, que legal, né? Olha que bacana como
a liturgia da nossa igreja é bem pensada e organizada, não é uma coisa assim feita aleatoriamente. E recordando, este ano, 2025, nós vamos ler o Evangelho de Lucas e, para a segunda leitura, vamos recordar, antes que a gente se esqueça, como serão as segundas leituras de 2025, ano C. Só para repetir aquilo que nós já vimos. Então, dia 12 de janeiro, festa do batismo do Senhor, equivalente ao primeiro domingo do tempo comum. Seguimos com as leituras dos domingos do tempo comum até o dia 2 de março. Porque aquilo que seria a quarta-feira da 8ª semana do tempo comum será quarta-feira de cinzas, o que já nos coloca então aí a interrupção para a quaresma e logo em seguida a Páscoa, que vai até a solenidade de Pentecostes no dia 8 de junho. Após Pentecostes, como já vimos, voltamos na 10ª semana. Ou seja, em 2025, o 9º domingo do tempo comum vai desaparecer. E a solenidade da Santíssima Trindade, no dia 15 de junho, se sobrepõe ao 11º domingo do tempo comum e retornamos em seguida, no domingo seguinte, no dia 22 de junho, como 12º domingo do tempo comum e seguimos sem maiores percalços até o 34º domingo, quando celebramos, no dia 23 de novembro, a solenidade de Cristo Rei. Olha que legal! Então agora ficou mais claro o nosso caminho para 2025. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E se gostou mesmo, que tal acompanhar o nosso curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa? Em 2025, nós teremos a continuidade deste curso, que, como já vimos em 2024, é um curso bíblico muito diferente e muito interessante. Se você quiser saber mais sobre este curso, Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa, você vai encontrar maiores informações neste link. Informações sobre a proposta geral do curso, o que é, o que não é esta nossa caminhada, quem são os professores, valores e outras dicas importantes. Para se inscrever no primeiro módulo de 2025, equivalente aos meses de fevereiro e março, você pode acessar este link, que está também naquela apresentação aí em cima, ou, se já estiver decidido, pode se inscrever acessando este QR Code. E então, o que você achou do nosso encontro de hoje? Você já sabia dessas coisas todas, de como as leituras estão organizadas e como se organizam as segundas leituras da liturgia dominical? Deixe nos comentários se você gostou, se foi importante, se isso te ajudou. E pense na possibilidade de frequentar os nossos encontros toda terça-feira à noite. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos, parentes, irmãos de comunidade, com o seu pároco. E espero você no nosso curso bíblico Liturgia da Palavra em 2025. Um caloroso abraço e até o nosso próximo vídeo.